Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores membros do Governo, todos nós sabemos que a saúde é uma área difícil, sensível e de gestão complexa. É igualmente verdade que temos que tomar opções, traçar metas e objetivos e almejar alcançá-los numa luta sem tréguas e constante, sempre com o objetivo de satisfazer o bem comum. Nos últimos tempos temos assistido a várias aparições do Secretário Regional da Saúde para anunciar medidas que não vão, na essência, ao encontro da satisfação das necessidades dos utentes. Foi a implementação à pressa das taxas moderadoras no Serviço Regional de Saúde, foi o taxar rapidamente os serviços prestados pelos delegados de saúde e médicos de saúde pública, foi a revisão das regras de acesso aos reembolsos decorrentes do recurso à clínica privada, foram os cortes nos exames complementares de diagnóstico e, atabalhoadamente, a implementação da receita eletrónica. O Sr. Secretário Regional justificou-se sempre com a Troika, como coisa que fosse a região que tivesse solicitado um saneamento financeiro e o Governo Regional assinado um memorando de entendimento. Hoje, o setor da saúde é dos mais endividados da região. Os hospitais GPE estão tecnicamente falidos. A Saúde Açor é das entidades do setor público empresarial regional que maiores responsabilidades financeiras tem assumido a médio e longo prazo e a que mais contribuiu para o aumento da dívida indireta da região. Por antítese, o Conselho de Administração da Saúde Açor é dos mais bem pagos da região. As dificuldades financeiras do setor atingiram um tal ponto que o Secretário Regional viu-se obrigado a ter que pedir aos fornecedores das unidades de saúde um aumento para o dobro do tempo de espera do pagamento dos bens e serviços adquiridos. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, na semana passada foi apresentada com honras públicas a nova Presidente do Conselho de Administração da Saúde Açor, de Sua Graça, Rosa Augusto Valente de Matos. Curioso, até há pouco tempo a futura Presidente da Saúde Açor era conhecida como Rosa Matos Zorrinho. A viagem de avião até à Ilha Terceira fez a senhora perder um dos nomes, quiçá para não ser associada a Carlos Zorrinho, ex-coordenador do Plano Tecnológico de Sócrates, aquele que deu uma despesa de milhões, ex-secretário da Energia e da Inovação do último governo socialista e atual líder parlamentar do PS na Assembleia da República. Pormenores à parte, o que é certo é que a senhora Zorrinho perdeu um nome pelo caminho. Nos Açores é a senhora Valente de Matos. Eis um exemplo da solidariedade açoriana, um contributo para diminuir a taxa de desemprego no continente. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, outro investimento que o CDS tem denunciado ao longo dos anos, e mais do que uma vez, e tivemos razão, é aquele que diz respeito ao Sistema de Informatização da Saúde, Açores, Região Digital, SIS-ARD. Este é um mau exemplo de gestão, desde logo porque a Saúde Açor adjudicou este projeto a uma empresa espanhola que a própria Saúde Açor classificava, e passo a citar, como tendo um mau indicador económico ou financeiro, sendo referido ainda que não tem viabilidade económica. É caso para dizer, mais uma vez, que fomos solidários. O SIS-ARD era, segundo o Governo, passo a citar, pioneiro a nível nacional e mesmo a nível europeu. E mais do que uma mera introdução da tecnologia, um momento de viragem que entra em ruptura com o atual sistema. O que é certo é que, como sempre afirmamos, o SIS-ARD não serve para quase nada. E não serve, por exemplo, porque não está certificado pelo Ministério da Saúde para efeitos da prescrição eletrónica nas unidades de saúde. Conclusão: depois de muitos milhões de euros gastos e de atrasos inconcebíveis, o SIS-ARD era para funcionar
apresentada em 2006 para estar concluído em meados de 2008. O Governo Regional viu-se forçado a ter que gastar mais uns milhares de euros na aquisição, imagine-se, de novo software para que os médicos possam proceder à prescrição eletrónica. Neste particular, a região andou tão à frente, de forma pioneira, que foi obrigada a pagar 2 vezes, ficando como a derradeira. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, mas o pior é que a decisão da introdução da prescrição eletrónica atabalhoada, o pior é que existem cidadãos a quem os médicos não conseguirão passar receitas eletrónicas. Refiro-me, por exemplo, a todos aqueles açorianos a quem foi dito nos primórdios do processo burocrático para a implementação do célebre cartão do utente que o mesmo já não serviria para nada, visto o acesso aos cuidados de saúde passar a ser feito mediante a apresentação do cartão de cidadão. Ora, acontece que quem possui o bilhete de identidade vitalício e lhe foi negado o cartão do utente do Serviço Regional de Saúde, muita gente não fez o cartão de cidadão e, como consequência, não tem o número do Serviço Nacional de Saúde. Ou seja, e a gravidade é esta, a partir de agora, sempre que recorrerem aos serviços de saúde na região, estão impossibilitados de obter uma receita porque não constam da base de dados nacional associada à prescrição eletrónica. Isto é de extrema gravidade e revela a falta de cuidado, de planeamento e de respeito para com o utente. Ora, impõe-se perguntar então se o Governo Regional, entidade de bem, e como já constatamos, sempre solidária com os mais necessitados, tem algum procedimento previsto para colmatar este inconveniente provocado aos utentes. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, esta semana debatemos finanças públicas. As contas regionais aparentemente estão longe, felizmente, de se poderem comparar a colossais buracos financeiros existentes em outras latitudes, mas constatamos, também infelizmente, em pequenos exemplos aqui apresentados, que poderiam estar ainda melhores se a saúde tivesse sido eficazmente gerida nesta região. Em conclusão, e relativamente aos investimentos informáticos feitos em saúde, sempre se poderá aplicar a teoria de Martin Heidegger. Quem pensa grande também erra em grande. Muito obrigado. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Secretário Regional da Presidência, não sendo Vossa Excelência um especialista, reconheço-lhe nesta área, obviamente, reconheço o seu esforço e a seriedade da sua intervenção em tentar esclarecer e defender o Governo, como é a sua obrigação, e, portanto, reconheço-lhe que fez de uma forma eficaz. Agora, embora não concordando, obviamente, com alguns dos aspectos que Vossa Excelência referiu, e queria, obviamente, centrar-me neles. Em primeiro lugar, Sr. Secretário, eu vou-lhe dizer qual é o caso, e o senhor percebeu bem da minha intervenção, ao contrário de outras pessoas que aqui estavam e que intervieram neste debate e que não perceberam o que eu disse, infelizmente, ou não quiseram perceber, aliás, como já vem sendo hábito, estão completamente alienados daquilo que é o problema e que recorrem a uma cábula bolorenta que trazem desde o início da legislatura e que é lida todas as vezes, o que eu lamento profundamente, porque eu referi 3 ou 4 aspectos fundamentais em que não tive o gosto do Sr. Deputado do Partido Socialista, pretensamente especialista também, de me responder a uma única questão que eu aqui levantei, a um único problema que eu aqui levantei, e vindo com o que já disse no passado. Sr. Secretário, a questão é esta. A questão é esta. Há gente que não fez o cartão de cidadão. E sabe porquê? Porque na altura que foi fazer o cartão de cidadão,
o cartão do utente, não fez o cartão do utente, porque na altura que ia o fazer, lhe disseram, agora está suspenso, não fazemos mais cartão do utente, e o senhor depois fica com o seu número do utente quando fizer o cartão de cidadão. Acontece que, como sabe, quem tem bilhete de identidade de vitalício é gente idosa, muitos deles sem necessidades, com necessidades e que não podem despender. Como eu conheço um caso, que são 30 euros num casal, não é? Que têm que fazer, porque não ficaram despertos para o que era. E porque não perceberam que esse número do utente está indexado a uma base nacional. E como não perceberam que o receituário eletrónico está indexado a uma base nacional. E como tal, não se pode passar a receita eletrónica. Por todos os motivos e mais algum. A pergunta é, o Governo vai ter uma atenção especial a estes casos, Sr. Secretário? Dá-me esta garantia ou preciso fazer um projeto de resolução a recomendar isso ao Governo? Pronto. É isso que eu quero saber. Porque as pessoas vão gastar 15 euros. E como nós até temos aí um subsídio para compensar de 9 e 10 euros quem ganha 1.500 e quem ganha 2.000, eu quero saber se o Governo também, a RIAC, põe à disposição destes cidadãos que possam fazer o seu cartão de cidadão sem pagar, Sr. Vice-Presidente. Até porque o número do utente já existe na Vice-Presidência e já existe na RIAC, Sr. Secretário. Este é o problema. Agora vamos à informatização do Serviço Regional de Saúde. Um investimento que poderia ser um bom investimento, que nós denunciamos para a Justiça se reconhecer desde o início, até há aqui um célebre debate no início da legislatura, que ficou conhecido como o debate clique, porque a informação em saúde estava à distância de um clique. Eu clique hoje em dia e não vejo nada. O rato colapsou-se. Porque, Sr. Secretário, hoje em dia, o SIS-RD foi um desastre. A sua implementação, obviamente, foi um desastre. Estão 6 milhões gastos. E a pergunta que eu faço é se o Governo vai resolver isso, como teve a coragem de resolver o caso do Atlântida, para a região não ficar prejudicada. O Governo frontalmente enfrentou, defendeu a região e fomos buscar o dinheiro. Agora, eu quero saber se é uma empresa tecnicamente falida, como diz o relatório do Tribunal de Contas, o que é que o Governo vai fazer? Porque estão lá 6 milhões, era para estar a funcionar em 2008, e agora não funciona nada, rigorosamente nada, e isso não é gerir bem saúde. Esses 6 milhões podiam ser aproveitados para o melhor acesso dos doentes aos cuidados de saúde, mas isso é desperdiçar, e foi isso que foi aqui defendido por alguns deputados da bancada do Partido Socialista, nomeadamente o Sr. deputado Viveiros Cabral, que tão efusivamente defendeu isto aqui. Como defendeu também, quando eu aqui ataquei as prevenções médicas exageradas, quando eu aqui ataquei e dei exemplos da prevenção de dermatologia, fui aqui enxovalhado por aquele senhor deputado que defendia afincadamente, e o Sr. deputado Veiros defendia afincadamente, ainda me trouxeram ter o desplante de me trazer números de consultas feitas em prevenção, pagas a 200% à hora. E, portanto, hoje é que a prevenção é má, já era há muito tempo. Foi a vossa cegueira que não permitiu ver. E digo-lhe, Sr. Deputado, há uns que fazem, há outros que querem fazer, mas há uns que continuam a fazer as neiras. E isso é que é grave em saúde, Sr. Terminou o seu tempo, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. E, portanto, uma última palavra, Sr. Presidente, se me permite, que é a seguinte. O Sr. Secretário da Saúde, e relativamente ao Sr. Ministro da Saúde, Sr. Deputado Alberto Messias, mas como posso eu condenar o Ministro da Saúde quando tem um secretário que se borrifa para a autonomia, desculpem o termo, copiando portarias nacionais, a última é da prescrição eletrónica, é copiada na íntegra da portaria do Sr. Ministro da Saúde, muda-lhe o cabeçalho, não teve o cuidado de adaptar à nossa região. Não teve essa preocupação. E sabe o que é que isto faz? E podia-lhe dar outros exemplos, das taxas moderadoras, por aí fora. É igualzinha, senhores deputados.
Senhoras e senhores deputados, Sr. Deputado Artur Lima, faça favor de continuar. Se me permite, Sr. Presidente. E de terminar, se fizer favor. Sr. Deputado Ricardo Reis Cabral, não há nada como nós sermos sérios. E a questão é esta, e rigorosos na nossa análise. A tabela que é aplicada nos Açores é uma parte da tabela nacional copiada, copy-paste. Aos senhores só falta acrescentar. Sr. Presidente, eu queria terminar. Sr. Deputado, faça favor de continuar. Isto é um assunto importante. E quando os senhores dizem que eu não estou a ser rigoroso, a tabela é uma parte igualzinha da tabela nacional, à qual os senhores amputaram os taques, radiografias e mais uma parte que há de vir a seguir. Agora, naquilo... senhores, tanta paciência. Naquilo que os senhores copiaram do Nacional, é literalmente copiado do Nacional. Literalmente copiada na íntegra. Mudaram o cabeçalho e amputaram a parte final. E, portanto, o que isto põe em causa é a nossa autonomia que nós defendemos. Porque o nosso Estatuto dá-nos latitude, até na política do medicamento, para sermos ativos e termos políticas próprias e receituário próprio e tudo próprio, em vez de andarmos a copiar Lisboa e a dar razão àqueles que criticam a autonomia e que temos poderes a mais. E o Secretário da Saúde é um exemplo disso. Muito obrigado, Sr. Presidente.